sobre medidas que os médicos tomam com os pacientes, sobre leituras que a gente faz da doença de uma criança, e que muitas vezes aquela doença ela é benigna, ela é benéfica para a evolução da criança, e a gente vai lá e prevê, né? Entendeu? Por exemplo, agora está tendo uma epidemia de diarreia, né? Você tem percebido? Tenho. Diarreia e vômito. Tenho uma É uma amiga. epidemia. Todo mundo deveria estar medicado, no caso, né? Com o mesmo remédio. Com o mesmo remédio. E é assim, o remédio é arsênico. Agora, ocorre que não se registra isso como epidemia. Entendeu? Porque ela não tem um nome, essa epidemia. E todo ano tem. Todo ano tem uma epidemia em fevereiro e uma epidemia em agosto, setembro. Todo ano. Fevereiro, março, agosto, setembro. Todo ano. Esse ano, especialmente, 16, ele está muito atípico, porque teve umas 10 já. Umas 10. Você também viu pessoas como eu ficarem gripadas uns dias, melhorarem, passa um mês, gripa de novo. Não viu? Uhum. Então, epidemia. Epidemia também. E uma tosse, esse ano teve tosse esse ano, que eu nunca vi na minha vida. Muita tosse, e criança com tosse que não sara, né? Verdade. Então daí eles vão lá e o Instituto não sei o que da França lá inventa vacina contra a dengue, né? E custa R$138, né? Não tem na rede pública. E a gente vacinou lá várias cidades, né, contra a dengue, com resultado registrado agora pela Luciana Menezes, o trabalho que ela fez lá em Goiás, né, na cidade dela, e vai ser apresentado no Congresso de Homeopatia desse ano. E a eficácia, o resultado, e a vacina custou 0,02 centavos, ou 0,02 reais, né? 0,04 centavos. Então, isso é lucro zero, né? Praticamente. A farmácia Bento Muri fez as vacinas, ficou em R$2.300 para a cidade inteira. Então, Não é interessante, não né? é interessante. Que pena. Mas essas coisas que fazem a gente se apaixonar pela homeopatia, essa simplicidade. Então, porque, como eu disse, né, é profundamente simples. Não é só simples, é profundamente simples. Você tem que fazer assim para voltar para a superfície. E esse profundamente passa pelo Rousseau, passa pelos pensadores gregos, passa pelas aulas do Marcelo, passa pelo momento que o Hahnemann vivia. As verdades sempre vêm à tona, de tempos em tempos, quando uma verdade ela vai prevalecer sempre. Então, E passa por uma Fei. E uma Fei dizia, eu ouvi uma Fei dizer centenas de vezes, que não existe nada de novo sobre a face da Terra. E o homem é homem sempre, ele adoece sempre. E aí eu estava vindo para cá, você sabe que está gravando, né? Tô. Então, você sabe que, pois então, eu vou falar, mas depois que eu vi essa gravação, eu pensei, puxa vida, não. Eu quero falar simplesmente o que eu fui aprendendo, acumulando, observando ao longo dos anos, né? E aí eu pensei no que eu vou falar agora, que eu vinha vindo para cá agora e vi um corpo de mulher. Um corpo de mulher. Eu vi um corpo de mulher, uma anca larga, uma coxa grossa, uma curva aqui assim, e aí eu fui subindo, daí tinha um cabelo moicano, uma pessoa com agasalho, com mama, né? Fumando, andando com a perna meio aberta, assim, meio masculamente, né?
e pensando como é que essa moça quis virar homem, né? Porque você olha assim, rapidamente você vê um menino. Ela deve ter 19 anos. Você olha rapidamente, é um menino. Mas daí você olha e fala, não, é uma menina, ela tem corpo, esse menino tem corpo de mulher. Né? E eu acho que é fêmea, eu acho que é mulher. Originalmente. Mas, originalmente, é. Mas não está conformada com isso, né? E aí ela fez essa opção, né? De gênero, né? Não é de sexo, certo? É de gênero. E essa opção de gênero está cada dia mais... eles têm cada dia mais achado que isso é né? Porém, é doentio, é um desvio, né? É um desvio, e aí tudo isso se deve à vacina, antibiótico, cortisona, pílula, entendeu? Porque tudo isso vai alterando a condição natural do ser, natural, né? Quando ele não tem mais sarampo, quando ele não tem mais escarlatina, quando não pode ter um problema de pele, porque tem remédio para tudo, isso vai interiorizando a doença. Então vai gerando distúrbios de comportamento. E as autoridades que determinam as leis, né? Ela vai adoecendo junto. E ela vai sendo pressionada. E porque politicamente correto uma coisa é certo ou errada, politicamente, não certo ou errado, é assim. Socialmente é outra coisa. Sim, e politicamente é quando você dá. Politicamente correto é dar flor para negros. Politicamente, né? Biologicamente, negro dificilmente tem carne. Então, você insere a raça, você generaliza, põe a raça negra tomando flúor, que faz mal, né? Já se sabe, agora está vindo à tona, está sendo descoberto, né? Que faz mal. E a coisa está furada desde o começo, porque desde o começo você tem que ter razões endêmicas e geográficas para você instalar uma vitamina, um remédio, que nem seria necessário, porque o indivíduo tem que ser adaptado ao meio que ele vive. Então, minha filha, a arte é longa. A vida é breve. A ocasião fugidia. E a experiência enganosa. Palavras da salvação. Graças a Deus. Esse daí foi o Hipócrates que escreveu. Ah, é? Lamentavelmente, eu sou mediano, então eu repito o que eu li. Mas eu sou mediano, mas eu sou crítico, né? Então, aliás, eu vou começar a falar aqui, esse texto do Rousseau, nunca ninguém me apresentou esse texto. Eu que fui ler esse livro. Agora, veja bem, quem é que em sã consciência vai ler um livro de 560 páginas que não tem uma figura lá? Letrinha pequena. Letrinha pequena e o livro é assim. Agora, e é um livro que você lê uma frase, você tem que pensar 10 minutos, aí você lê a outra, mais 10 minutos. Você vai ver como é, de denso que é, de denso e uma crítica que tem uma sequência lógica, né? Então, bom, eu sei lá, né?
9h15, já vamos começar nós, não. Então veja o seguinte, eu estava começando a falar aqui, e aí eu estava dizendo que eu tive o prazer, inclusive, de dar esse livro para uma feia. No dia do aniversário dele. Meu filho devia ter uns 6 anos, hoje tem 38, então isso faz 28 anos. Meu filho tinha uns 6, ele tinha uns 4 anos. Não, ele tinha uns 5, uns 5 por aí. E aí eu fui com ele levar o livro para uma feira de presente, e ele dentro do carro, e daí eu bati na casa para uma feira, ele abriu a janelinha assim, aí ele me viu assim, sim. Aí ele fechou, abriu a porta, veio me receber, e aí eu falei, professor, eu tinha dito para o senhor que eu ia te dar um livro de presente, então eu vim trazer hoje, né? E aí eu dei, ele falou que conhecia o título e conhecia Rousseau, mas que ele nunca tinha lido. E aí eu falei para ele, pois é, eu dei o livro mais especialmente por causa da sessão onde ele analisa a medicina. O senhor lê depois. Muito obrigado, não sei o quê. E aí ficamos conversando alguma amenidade ali na porta, né? Aí meu filho falou assim, pai, esse aí que é o professor Minutinha, ele falou desse jeito, e uma feia, não sei se eu vi, sabe? Que ele estava no carro e uma feia estava no portão, né? Eu espero que ele não tenha ouvido, porque ele vivia comigo nessas reuniões todas aqui, né? E ele devia ouvir isso, né? Uma feia é louco, né? Uma feia. Bom, então eu estou só esperando uma moça que foi ao banheiro ali, daí a gente começa. Mas então eu dei esse livro para ele e foi uma coisa. E outra coisa, uma vez eu emprestei esse livro, eu emprestei o meu livro para o Wagner, porque eu ganhei de uma tia minha, né? E eu emprestei para o Wagner, e o Wagner perdeu o livro. Aí eu falei, meu filho, não sei, você pode procurar, porque eu não estou achando em lugar nenhum, eu quero de volta. Aí ele achou num sebo e me devolveu. O título do livro é Emílio ou da Educação, do Rousseau, né? Foi escrito em 1700, né? Mas eu nem sei exatamente isso. Eu tenho que lembrar. É dos anos 1700. Mas uma tia minha me deu esse livro de presente justamente, ela me deu em 80, e minha filha nasceu em 76 e meu filho em 78. Então ela me deu isso por causa do título do livro e pela proposta do Rousseau de como devia ser criado um filho, né? E aí eu agradeci a minha tia, né? Muito obrigado pelo presente e tudo mais. E eu olhei o livro e pensei, o que eu vou fazer com um livro desse, né? Grosso desse jeito, com letrinha, né? Muito obrigado, muito bem. Aí eu comecei a ler o livro. E o livro começa da seguinte forma: tudo é certo em saindo das mãos do autor das coisas. O autor com A maiúscula. Tudo é certo. Tudo degenera nas mãos do homem. Ele obriga uma terra a nutrir as produções de outra. Uma árvore a dar frutos de outra. Mistura e confunde os climas, as estações, mutila seu cão, seu cavalo, seu escravo, transforma tudo, desfigura tudo, atua. Não.
ama a desformidade, os monstros. Não quer nada como o fez a natureza, nem mesmo o homem tem de ensiná-lo para si como um cavalo de picadeiro, tem que moldá-lo a seu jeito como uma árvore em seu jardim. Bom, e aí fui lendo o livro. Daí tem uma nota aqui no livro. A educação primeira é justamente a que mais importa. E esta primeira educação cabe incontestavelmente às mulheres. Se o autor da natureza tivesse querido que pertencesse aos homens, ter-lhes-ia dado leite para amamentar as crianças. Falai, portanto, às mulheres de preferência, em vossos tratados de educação. Pois, além de terem a possibilidade de, para isso, atentar mais de perto que os homens, e nisso influir cada vez mais, o êxito as interessa também muito mais, porquanto, em sua maioria, as viúvas se acham quase à mercê de seus filhos. Bom, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu sou de 52, então isso era 68. Em 67, 68, começou a alastrar o movimento feminista, a tirada do sutiã. A Betty Friedan tirou o sutiã lá nos Estados Unidos em 1965. E aí isso começou a alardear, e que a mulher tem que ser igual, que é isso, que é aquilo. E começou a entrar em noticiários, nas discussões. E eu lembro que quando eu tinha então essa idade, eu estava num grupo de umas 8 pessoas assim, andando pela rua, parado na frente de algum lugar, e tinha umas meninas e uns meninos. Tinha, vamos dizer, uns 3 meninos e umas 5 meninas. E uma das meninas, e daí começou essa discussão, não, porque mulher é igual a homem, né? Eu falei que mulher é igual a homem, vai lavar roupa, que a gente tinha aquele tempo, eu falava assim, brincando até, mas falava, né? Você tem que lavar roupa, você tem que fazer comida, nós temos que trabalhar você é dona da empresa que você vai trabalhar aí, não vai nada. Bom, e aí teve uma lá que começou a ponderar mais comigo e eu falei para ela, olha, você quer saber? Homem é homem, mulher é mulher. Se homem fosse igual a mulher, se fosse para ser igual, quando a gente nascesse, a gente teria uma mama e a mulher teria outra. Assim, quando nascesse o bebê, o homem dava uma noite e a mulher dormia. Daí, na outra noite, a mulher dormia, ao contrário, né? E assim, assim seria uma igualdade, né? Não, a natureza deu as 2 mamas para a mulher, né? Portanto, homem e mulher nunca vão ser iguais, né? E aí eu fiz essa ponderação com ela, não sou nenhuma inteligência, né? Mas apenas uma avaliação, né? E aí minha tia me deu esse livro e eu li a nota, falei, ué, eu tinha dito isso aqui quando eu tinha 16 anos. Aí comecei a ler o livro, né? Achei que bateu comigo, né? Aí eu me senti honrado até, e aí eu vou pular aqui 30 páginas e vou ler a consideração que ele faz sobre a medicina, né? A proposta é de como criar um filho, né? Como que ele acha que deve ser, como deve ser educado. Então, ele começa dizendo, no meio já do caminho aqui, ele está dizendo que ele supõe que essa criança que ele se chamava Emílio, ele supõe que seja uma criança bem formada, vigorosa e sadia, nascida de um parto feliz.
Um pai não tem escolha e não deve ter preferência na família que Deus lhe dá. Todos os filhos são igualmente seus filhos. Deve a todos os mesmos cuidados e a mesma ternura. Estropiados ou não, anêmicos ou robustos, cada um deles é um depósito que deve prestar contas àquele de quem o recebe. E o casamento é um contrato feito com a natureza, tanto quanto entre os cônjuges. Mas quem quer se imponha um dever que a natureza não lhe impôs, deve assegurar-se antes dos meios para cumpri-lo. De outro modo, torna-se culpado até do que não puder fazer. Quem se encarrega de um aluno enfermo e valetudinário troca sua função de governante pela de enfermeiro. Perde, com tratar de uma vida inútil, o tempo que destinava a valorizá-la. Expõe-se a ver uma mãe desesperada censurar um dia a morte de um filho que ele terá conservado por muito tempo. Eu não me encarregaria de uma criança doentia e caquética, ainda que devesse viver 80 anos. Não quero saber de um aluno inútil a si mesmo e aos outros, que só se ocupe em se conservar e cujo corpo prejudique a educação da alma. Que faria prodigalizando-lhe em vão meus cuidados, se não dobrar o prejuízo da sociedade, arrancando-lhe 2 homens ao invés de um só? Que outro em meu lugar se encarregue deste enfermo. Concordo e aprovo sua caridade, mas meu ofício não é este. Não sei ensinar a viver a quem não pensa senão em morrer. Como eu disse, cada frase aqui é pesada, né? Então é pesado e é para pensar, é para refletir, a função desse texto é isso, né? E aí ele continua dizendo, é preciso que o corpo tenha vigor para obedecer à alma. Todo bom servidor deve ser robusto. Se a intemperança excita as paixões, extenua também o corpo com o tempo. As macerações, os jejuns, produzem a miúde os mesmos efeitos por uma causa oposta. Quanto mais fraco o corpo, mais ele comanda. Quanto mais forte, mais obedece. Todas as paixões sensuais se abrigam em corpos efeminados. E estes tanto mais se irritam, quanto menos as podem satisfazer. Eu não vou fazer comentário, não, porque isso aqui é para ser ouvido e pensado e relido, né? Isso tem que ser relido hoje em dia. O corpo débil enfraquece a alma. Eu quero fazer um comentário só, né? Uma criança cai no chão, você sai correndo e assopra, e passa a mão, e a criança chora, e a criança vem reclamar de uma outra queda, e chora. Ao passo que a criança cai, e ela pode reparar, a criança cai, antes de mais nada, ela olha para você, quando ela está junto. Ela olha para você para ver sua reação. Né? Aí, os meus pequenos que eu criei, vamos dizer assim, meus filhos, agora netas e tal, eles caem do meu lado, eu olho assim e fico sentado, né? Aí eles ficam olhando, eu tenho uma netinha que ela faz assim, sabe? Ela desiste. Ela sabe que eu não vou dar bola mesmo, né? Então, às vezes a criança cai e não chora, eu falo, e daí, você não vai chorar? Né? Eu falo, não foi nada.
Ou seja, comigo elas agem assim, com a mãe, com a avó e com outros, elas choram e reclamam. Ou seja, não estão sendo ensinadas a serem fortes, estão sendo ensinadas a ser fracas, independente da comiseração, da dó do outro, sabe? Está esperando que eu tenha dó. Imagina, você tem que ser forte, você tem que levantar, isso passa. Não foi nada grave. Né? Quando você cai, você avalia quanto que foi a gravidade daquela queda. Quebrou um osso, dói. Tá bom, vamos esperar, vamos consertar, vamos buscar conserto. Não precisa se desesperar. Né? Excesso de proteção, né? A gente excede na proteção e então, é que ele falou, caiu. Aí a criança já vai pro pai, igual você falou, ele pensa, ele para, ele pensa o que aconteceu, cair, amadurece, né, naquela situação. Isso. E ao passo que você já olha como a gente fica lá protegendo, ele não tem que se preocupar com nada, né? Exatamente. Não, e ele não aprende, ele não vira gente. Entendeu? Então aqui diz, o corpo débil enfraquece a alma. Daí o império da medicina. Arte mais perniciosa aos homens do que todos os males que pretende curar. Não sei quanto a mim de que doenças nos curam os médicos, mas sei que nos dão algumas assaz funestas. A covardia, a pusilanimidade, a credulidade, o pavor da morte. Se curam o corpo, matam a coragem. Que nos importa façam eles com que andem cadáveres? É de homens que precisamos, e estes não os vemos sair das mãos deles. Credulidade. Medicina, ela se empenha em nos tornar crédulos. Ela se empenha nisso. Quando ela faz exame, né, por exemplo, um exemplo típico de credulidade é ir ao ginecologista uma vez por ano e numa mulher, não sei o que, cada 6 meses. Né? Por que não vai também ao oftalmologista? Ela pode estar com glaucoma. Por que não vai também ao otorrino? Ela pode estar desenvolvendo um neurinoma. E assim vai. Né? Ou seja, mídia. E a mídia nos impõe o medo. E a credulidade nos leva a achar que isso é verdadeiro, que é uma postura verdadeira. É verdadeiro tomar um hormônio para crescer. É verdadeiro que antibiótico mata bichinho. E nós somos crédulos disso. E aí, sendo crédulos disso, nós nos tornamos mais vítimas da medicina. E não por culpa do médico. É por culpa da medicina, porque a forma como ela está sistematizada é uma forma dogmática, né? Uma forma dogmática e uma forma que indiscutivelmente está certa. Então, febre dá convulsão, micro-organismo provoca doença, né? E aí está tudo certo, e assim, e Papa Nicolau é necessário, e a partir dos 40 anos toque de próstata. Né? Por que não faz desde os 20? Né? Eu sei por quê. Mas por que não faz com 50? Não, desde os 40, preventivo. É uma ação que está cuidando do homem. Eu já falei aqui, muito bem, a partir dos 40, toque de próstata, toque retal, muito bem. E aí encontra. E aí vai fazer o quê? O problema é esse. Vai fazer o quê? Você vai dar hormônio, você vai dar, esqueci o nome do remédio, alopático. Ou seja, o problema é a intervenção. Porque daí você mexendo no local, você está determinando que você vai estragar outro segundo a lei de Lavoisier e de fato, porque na clínica nos mostra isso. Então ele continua, né?
a medicina está na moda entre nós. Isso foi escrito em 1700. Entendeu? É o divertimento das pessoas ociosas, desocupadas, que não sabendo o que fazer de seu tempo, o desperdiçam conservando-se. Se tivessem tido a desgraça de nascerem imortais, seriam os mais miseráveis dos seres. Uma vida que não teriam medo de perder, não lhe seria de nenhum valor. Essa gente precisa de médicos que a ameacem para lisonjeá-la. E que lhe deem todos os dias o único prazer que podem ter, o de não estarem mortos. Não tenho o menor intuito de me estender aqui acerca da vaidade da medicina. Meu objetivo é apenas encará-la pelo lado moral. Não posso impedir-me, entretanto, de observar que os homens empregam a seu respeito os mesmos sofismas que acerca da procura da verdade. Prestem bem atenção nisso aqui. A medicina supõe sempre que tratando um doente o curam e que procurando uma verdade a encontram. Não veem que cumpre equilibrar uma cura operada pelo médico com a morte de 100 doentes que ele mata. E a utilidade de uma verdade descoberta com o malefício dos erros perpetrados ao longo do tempo. A ciência que instrui e a medicina que cura são muito boas, sem dúvida. Mas a ciência que engana e a medicina que mata são más. Ensinai-nos, portanto, a distingui-las. Eis o X do problema. Se soubéssemos ignorar a verdade, nunca seríamos iludidos pela mentira. Se soubéssemos não querer morrer contra a natureza, nunca morreríamos pela mão do médico. Essas duas abstinências seriam sábias. Ganharíamos, evidentemente, com nos sujeitarmos a elas. Olha que frase que eu vou falar agora. Que eu vou falar, não, que eu vou ler. Não discuto se a medicina pode ser útil a alguns homens. Digo apenas que é funesta ao gênero humano. Dir-me-ão, como o fazem sem cessar, que os erros são do médico, mas que a medicina em si é infalível. Ainda bem. Mas que venha então sem médico. Pois, enquanto vierem juntos, será 100 vezes mais de se temerem os erros do artista do que se esperar o socorro da arte. Essa arte mentirosa, mais feita para os males do espírito que para os do corpo, não é mais útil a uns do que a outros. Cura-nos menos das doenças do que nos outorga o pavor delas. Recua menos a morte do que nos faz senti-la de antemão. Desgasta a vida, ao invés de prolongá-la. E ainda que a prolongasse, seria em prejuízo da espécie, porquanto nos afasta da sociedade pelos cuidados que nos impõe e dos nossos deveres pelos temores que nos dá. É o conhecimento dos perigos que nos faz temê-los. Quem se acreditasse invulnerável não teria medo de nada. Há a força de armar Aquiles contra o perigo, o poeta tira-lhe o mérito da coragem. Qualquer outro no lugar dele também teria sido um Aquiles.
Quereis encontrar homens de verdadeira coragem? Procurai-os nos lugares onde não há médicos, onde se ignoram as consequências da doença, onde não se pensa na morte. O homem sabe naturalmente sofrer com firmeza e morre em paz. São os médicos com suas receitas, os filósofos com seus preceitos, os padres com suas exortações, que lhes aviltam a coragem e os levam a desaprenderem de morrer. Vou fazer outro parênteses aqui, usando a criança de novo, a criança que cai. Quanto mais a criança é ensinada a se levantar e continuar correndo, menos ela vai sofrer, mais ela vai ser corajosa, menos tempo ela vai gastar com sofrimento, mais ela vai aproveitar a vida. E aí volto a dizer, só para lembrar, que são os médicos com suas receitas, os filósofos com seus preceitos de educação das mais diversas, e os padres com suas exortações, que nos impõem medo, nos impõem temores falsos, nos impõem dogmas e condutas que para nos tornar indivíduos não pensantes. A grande desses três aqui, o grande mote, o grande objetivo é nos tornar apenas passivos e cumpridores de regras, né? Eu ouvi isso de uma senadora, sabe, esses dias agora, nesse problema todo, e a senadora falou que ela espera que o povo exerça a sua função de povo e se contente com a sua função de pagar impostos e trabalhar e não discutir. Que ela e o partido dela e os pensadores que são de igualdade entre todos tomam conta de tudo isso e vai dar uma vida digna e feliz para todos, né? Então ela espera que o povo seja não pensante. Bom, eu vou ler então um pouquinho mais. Que me deem um aluno que não precise dessa gente, ou o recusarei. Não quero que outros estraguem minha obra. Quero educá-lo sozinho, ou não me meter nisso. O sábio Locke, o Hahnemann cita Locke também, o sábio Locke, que passou parte da vida estudando a medicina, recomenda fortemente que não se droguem as crianças, nem por precaução, nem por causa de ligeiros incômodos. E eu vou dar outro parênteses. Uma criança cai, você passa um remedinho. Uma criança entope o nariz, você pinga um remedinho. Uma criança tem uma coceira, você passa uma pomadinha. Uma criança tem uma dorzinha de cabeça, um resfriado, você dá um analgésico. Essa criança, quando ela tiver 11, 12, 13, que ela começa a descobrir que menino tem pipi, menina tem periquita, e aí ele olha essa diferença e ele fala, e agora, o que eu faço com isso, né? O que eu vou ter que fazer? Ah, é assim que funciona? Nossa, não me diga. E começam a aparecer as angústias, e eu vou fazer o quê? E eu vou ganhar, nossa, eu preciso ganhar dinheiro. E como é que eu vou ganhar dinheiro para pagar a escola dos meus filhos? Pega no banco. Não, mas para pegar no banco tem que pôr no banco, né? Então são angústias que vão existindo, a criança quer remédio. Até hoje ela teve qualquer sofrimento, foi medicado, ela quer remédio de novo. Então ela quer crack.
Aí o crack, daí o crack, ela esquece tudo. Acabou, entendeu? Então a droga entra, a criança foi ensinada a ser drogada desde que nasceu. Ela quer mais, ela quer continuar sendo drogada. E ser drogado é bom porque nos faz esquecer o motivo que nos levou a adoecer. Né? Porque daí você supera a dor. Então, nem por precaução, nem por causa de ligeiros incômodos. Irei mais longe e declaro que nunca chamando médico para mim, nunca chamarei para meu Emílio, a menos que sua vida se ache em perigo evidente. Então, não poderá fazer pior do que matá-lo. Eu sei que o médico não deixará de tirar proveito da demora. Se a criança morrer, tê-lo-ão chamado tarde demais. Se escapar, ele a terá salvo. Isso daí eu canso de ver no dia a dia. Essa frase aqui. Seja que o médico triunfe, mas principalmente que só seja chamado de último caso. Da impossibilidade de saber curar-se, que a criança saiba ficar doente. Esta arte supre a outra e muitas vezes dá melhor resultado. É a arte da natureza. Quando o animal está doente, sofre em silêncio e não se mexe. Ora, não se vê maior número de animais abatidos que de homens. A que ponto, essa é importante também, todas são, né? A que ponto a impaciência, o temor, a inquietude e, principalmente, os remédios puderam matar indivíduos que a doença teria poupado e que o tempo houvera curado. Dirão que os animais, vivendo de maneira mais de acordo com a natureza, devem estar sujeitos a menor número de males do que nós. Pois bem, essa maneira de viver é precisamente a que eu quero dar ao meu aluno. Deve ele, portanto, tirar dela igual proveito. Está muito chato. A única parte útil da medicina é a higiene. A higiene é menos uma ciência que uma virtude. A temperança, preste atenção isso também, maravilhoso. A temperança e o trabalho são os dois verdadeiros médicos do homem. O trabalho aguça-lhe o apetite. A temperança impede-o de abusar dele. Para saber que regime é mais útil à vida e à saúde, basta saber qual regime seguido pelos povos que vivem melhor, que são mais robustos e que duram mais tempo. Isso eu humildemente não concordo com ele. Porque você não pode ver como é que um siberiano se alimenta e passar a se alimentar igual ele aqui no trópico. Né? Você não pode comer gordura de urso e, sei lá, banho não sei do que, sendo que você mora num lugar onde você tem que comer fruta e salada e comida mais frugal. Né? Então, mas ele diz isso aqui, que é para olhar os povos que duram mais tempo e tal. Se ante as observações de ordem geral não se acha que a medicina dá ao homem uma saúde mais sólida ou uma vida mais longa, isso daqui vocês têm que prestar muita atenção também. Senão, essa arte é nociva, porquanto emprega o tempo, os homens e as coisas em pura perda. Não somente o tempo que se consome em preservar a vida é perdido, como, para dela fazer uso, cumpre deduzi-lo, o tempo que se gastou em se conservar. Foi tempo perdido.
E quando esse tempo é empregado em nos atormentar, eu tenho nódulo da tireoide, meu Deus, eu preciso ver, fazer ultrassom, como é que será que está, será que cresceu, terminal? Bom, então, é empregado em nos atormentar, torna-se mais do que nulo, torna-se negativo. E para calculá-lo equitativamente, cabe subtraí-lo em quantidade idêntica daquele que nos resta. Um homem que vive 10 anos sem médico, vive mais para si e para outrem do que o que vive 30 como vítima dele. Tendo feito uma e outra experiências, acredito-me com mais motivos do que ninguém para chegar a tais conclusões. Em minhas razões para desejar um aluno robusto e sadio, eis minhas razões para só desejar um aluno robusto e sadio e meus princípios para mantê-lo assim. Não me deterei em provar demoradamente a utilidade dos trabalhos manuais e do exercício do corpo para fortalecer o temperamento e a saúde. É o que ninguém discute. Os exemplos das mais longas vidas são quase todas tirados de homens que fizeram mais exercícios, que suportam maiores fadigas e que mais trabalham. Não entrarei tampouco em muitos pormenores acerca dos cuidados que terei com este fim. Verão que se inclui tão necessariamente na minha prática que basta entender o espírito da coisa para não haver necessidade de explicação. Com a vida começam as necessidades. O recém-nascido precisa de uma ama. Se a mãe consentir em cumprir seu dever, muito bem. Caberá dar-lhe sua orientação por escrito, pois essa vantagem tem seu contrapeso e mantém o governante algo afastado de seu aluno. Mas é de se crer que o interesse da criança e a estima por aquele a quem ela consente em confiar tão caro depósito, tornarão a mãe atenta às ideias do mestre. E tudo o que quiser fazer, ela o fará melhor do que ninguém. Se nos for necessário uma ama estranha, comecemos por bem escolhê-la. Isso aqui é para terminar. Uma das misérias da gente rica é ser enganada em tudo. Se julga mal os homens, devemos nos espantar? São as riquezas que a corrompem. E, naturalmente, essa gente é a primeira a sentir o defeito do único instrumento que lhe seja conhecido. Tudo é mal feito na casa dessa gente, à exceção do que ela própria faz. E faz muito pouco. E faz quase nada. E vai embora, sabe? Vai embora. Ele fala de quando a pessoa vai estudar, ele fala de quando vai namorar, de quando vai casar, ele fala de jogos, ele fala de amizades. Então, vai até os 25 anos do Emílio, né? E agora, essa ponderação sobre, que ela é constante, qualquer página que você abrir aqui, essa ponderação sobre criar pessoas fortes, ela é constante no livro. E a medicina, ela é uma raiz para uma base para esse mau uso da vida, né? E aí, tem uma outra coisa para ler, que hoje é dia de ler, e Deus deu tempo certo. Isso aqui, é claro, né? Internet deve ter isso aqui hoje em dia, né? E isso aqui é uma poesia do discípulo do Pitágoras, que eu já citei aqui também. É uma poesia que foi escrito em Pitágoras, né? Eu acho que Pitágoras é uns 400 também, é a época do Hipócrates, do 300, antes de Cristo, né? É um filósofo grego e tal.
E aí um discípulo dele escreveu essa poesia que se chama Perfeição. Assim que o sol, e aí casa com tudo que o Rousseau fala aqui, assim que o sol te acorde e calmo te levantes, julga tuas ações como severo juiz. E ao sono não te des sem perguntares antes, hoje, em que pensei eu? O que foi que hoje fiz? Fizeste o bem? Persiste. O mal fizeste? Abstente. Ama o conselho meu, medita o que lhe ensina. Se o amares, eu te juro, e o seguires fielmente, poderás atingir a virtude divina. Sob o influxo divino, as obras que empreenderes, terminarás em paz, fugindo o engano rude. E, perscrutando a essência aos diferentes seres, tu, o princípio e o fim, conhecerás de tudo. Perscrutar a essência significa saber por que você está usando esse óculos. Por que ele precisa custar R$2.000? Ou 30? Perscrutando a essência aos diferentes seres, tu, o princípio e o fim, conhecerás de tudo. Verás que a natureza, o céu há de mostrar-te, é a mesma. Verás que a natureza, o céu há de mostrar-te, é em tudo semelhante e a mesma em toda parte, conhecendo-te a ti, Senhor do teu direito, vibrará sem paixões teu coração no peito. Homem, verás que são frutos próprios do homem, a mágoa que o atormenta e os males que o consomem. Porque a origem do gozo, a fonte da ventura que em si mesmo possui, além de si procura. Bem poucos sabem ser felizes. Compelidos pelos desejos maus, joguetes dos sentidos, como baixel em mar sem fim por entre pegos, assim os homens vão, desnorteados e cegos. Deuses, quisesseis vós valer-lhes de onde estáis. Discerne por ti mesmo o bem e o mal. Conforto e auxílio te dará a natureza exemplar. Homem sábio e feliz, o entresonhado porto, se cumpre minhas leis, um dia hás de alcançar. Evita o que perturba a mente e o que a alma esmaga. Esmera os valores teus e transpondo, enfim, a pré-fulgente plaga, tu, entre os imortais, serás também um Deus. Palavras da salvação. Sabe o que acontece? É isso aí, eu fui criado, eu ouvi minha vida inteira, né? Glória a vós, Senhor. Aí fazia, né? Eu não sabia nunca a hora que tinha que ajoelhar, eu ficava olhando os outros, ajoelhava, aí levantava. Aí tinha hora que não podia sentar, todo mundo em pé, eu falava, tem que ficar em pé, né? Então fica em pé. Hoje em dia, se eu vou a uma missa qualquer, eu fico sentado, entendeu? Sentado lá dentro, eu levanto e sento, ajoelho, fico sentado. Mas, então é isso, né? São os médicos com suas receitas, os filósofos com seus preceitos, e os padres com suas exortações que nos aviltam a coragem. Entendeu? E misturando com a criança ali, eu já falei, a criança cai o Lacan acha que você tem que pegar a criança no colo,
Freud acha que você tem que virar as costas da criança, Jung acha que você tem que achar o motivo da criança ter caído. Entendeu? Então não precisa especular, não. Não precisa especular. É só saber que na vida cai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua andando. Né? E usa isso como aprendizado para tocar a vida para frente. O Marcelo está aí já, e aí acho que é hora do intervalo, tomar um uísque, né? Comer um queijinho provolone. Ó, eu sonho com queijinho provolone, a milanesa. Derretida. Né? Faz uns 20 anos que eu não como isso, entendeu? Mas acho uma delícia e não como porque é um veneno, né? Agora, outro dia eu passei num bar assim, um povinho lá pediu, né? Quase que falei, deixa eu pegar um aí.